no nosso organismo, cada grupo de nutrientes tem funções diferentes, né? Por exemplo, as gorduras elas são necessárias no nosso organismo para o transporte de diversas condições hormonais e o transporte de vitaminas, de minerais entre as nossas células, no nosso organismo, para que tudo funcione direitinho. Por exemplo, existem muitas vitaminas que só são absorvidas na presença de gordura, que são as vitaminas lipossolúveis que a gente chama, né? Então elas se dissolvem na gordura, elas precisam do meio gorduroso para que a gente possa absorver essas gorduras. Então, gente, tirar gorduras da tua vida, excluir, e eu vejo isso acontecendo muito com pessoas que estão fazendo dieta para redução de peso, né? Exclui completamente a gordura, tira todas as fontes de gordura, né? Ontem mesmo uma colega de trabalho comentou sobre as castanhas. Ela falou: nossa, Nutri, eu não imaginava que castanha era tão calórica, né? Eu falei: é calórica, mas é uma gordura boa. Ela: ah, não, eu não vou mais comer castanha. Existe esse conceito, esse preconceito, né, de que algo muito calórico, algo que tem muita gordura, deve ser evitado da alimentação. E na verdade a gente precisa consumir com a quantidade correta, né? A gente precisa trazer o equilíbrio desse alimento, desse nutriente para a nossa vida. E isso vai ser muito individual, né? Você precisa aprender a organizar a tua vida nesse sentido. Porque se faltar gordura, vai faltar também essas vitaminas. E quando falta vitaminas, várias estratégias corporais da nossa fisiologia corporal começam a ficar comprometidas, né? A tua pele começa a ficar, não fica legal, o cabelo, as unhas começam a ficar comprometidas, né? A tua disposição, a tua vitalidade diária, né? O turgor da tua pele, tudo isso começa a ficar comprometido quando a gente fica aí com uma certa deficiência de vitaminas, e isso pode acontecer pela restrição excessiva do consumo de gordura. Então veja que não é benefício desequilibrar. A gente não pode consumir o excesso, né? Eu costumo dizer que hoje a gente já sabe que não existe aquela gordura que a gente tenha que condenar, né? Existe sim uma quantidade correta a ser consumida. Não tem gordura ruim. Então, óleo de soja, óleo de milho, manteiga, banha de porco, tudo isso, se consumido num equilíbrio, numa distribuição adequada, não vai prejudicar a sua saúde, né? É nesse sentido que a gente tem que pensar. É equilíbrio, gente. Equilíbrio vai trazer uma absorção adequada de nutrientes no teu corpo, vai trazer um equilíbrio energético para que cada coisa sirva para realmente cada detalhe do teu funcionamento fisiológico, né? Então nós estamos falando especificamente da gordura agora, e a gordura sim, ela tem essa importância, ela tem essa propriedade de fazer com que as coisas cheguem nos lugares corretos, que a vitamina seja transportada da forma correta, que os hormônios sejam construídos e transportados de uma forma correta aí no teu organismo. Então tudo isso é equilíbrio. Então sim, a gordura é importante, não adianta a gente tirar completamente. É óbvio que a gente não deve ficar comendo coisas que foram mergulhadas na gordura todos os dias, que são as frituras, né? Isso é óbvio, mas de vez em quando isso não vai também fazer problema, né? A gente precisa ter esse equilíbrio. Falar assim: ai, batata frita me lembra muito a casa da minha avó. Tem uma batata frita que a avó fazia, que é uma batata mais rústica, ela temperava assim, assim, assado, depois ela cozinhava, depois ela fritava, e essa batata me remete a uma lembrança emocional muito grande. Não vai ter problema você consumir isso de vez em quando. Tenha certeza disso. O problema é se você resolver fazer isso todos os dias. Que eu aposto também que nem a sua avó fazia isso todos os dias. Então é muito importante que a gente tenha esse equilíbrio, que a gente tenha essa atenção, né? Esses dias mesmo eu atendi um senhor que ele não gosta de pão, ele não consome pão de jeito nenhum. Então de manhã o que ele faz? Ele assa
batatas naquela fritadeira elétrica, na air fryer. Ele assa, ele corta, né, a batata de uma forma rústica mesmo, tempera ali com salzinho, com pimenta, um pouco de azeite e coloca para assar na air fryer e ele come de manhã. E ele é diabético, né? E aí já tinham condenado essa conduta dele inúmeras vezes. Não pode, tem que cortar, tem que comer pão integral, porque é isso, porque é isso, porque é aquilo outro. E ninguém até então tinha ajustado o quanto de insulina ele precisaria para continuar consumindo aquilo. Porque é o que ele gosta. Gente, não adianta, é o hábito. Você acha que você vai conseguir mudar o hábito de um senhor de 78 anos para fazer ele comer pão integral, porque você só sabe fazer com que o pão integral entre num controle glicêmico adequado pro dia a dia do teu paciente, né? Então, é algo bem complexo se a gente for pensar nesse sentido, né? Não tem mal nenhum, é só você adequar o quanto ele precisaria utilizar de insulina para equilibrar. Ah, Nutri, mas é um carboidrato assim, assim, assado. É um carboidrato como qualquer outro. Independente se ele está vindo de uma fonte integral, de um pão integral, se é uma tapioca, se é uma crepioca, se o que é um carboidrato. O carboidrato da batata é um carboidrato, como qualquer outro carboidrato. A gente só precisa adequar a quantidade. Né? É nesse sentido que a gente tem que pensar, tá? E aí cada nutriente tem a sua função. A proteína vai ter uma função estrutural no teu corpo. Vai auxiliar na cicatrização, vai auxiliar no crescimento muscular aí do teu filho, da tua filha, na manutenção do teu tecido muscular, se você for adulto. Se você for idoso, vai prevenir que você desenvolva aí uma redução da tua massa magra. Então, a proteína ela tem essa função e ela é importante numa quantidade adequada. E aqui fica um detalhe muito importante: se você não consumir a quantidade adequada de proteína ou se você deixar de consumir carboidrato e aumentar o consumo da proteína, parte dessa proteína vai ser quebrada em glicose para ser oferecida como fonte de energia. Se você desequilibrar, se você deixar de consumir carboidrato, ela sai da função estrutural, né? Ela sai dessa função de equilíbrio, de manutenção aí do teu corpo para servir de fonte de energia. E aí eu pergunto para você, adianta? Não adianta. Cada nutriente, cada macaco no seu galho, não é assim? Então, a gente precisa colocar os nutrientes nas suas funções adequadas e isso só é possível equilibrando. Por isso que eu insisto em dizer aqui para vocês, a restrição não funciona. Proibir o consumo de determinado nutriente só vai trazer desvios de conduta, questões sociais, psicológicas, emocionais, que não vão auxiliar no tratamento. Muito pelo contrário, pode fazer o teu filho, a tua filha se revoltar, de querer desistir do tratamento, se perguntar por que todo mundo pode comer aquilo e ela não pode, ele não pode, né? Ou até mesmo um adulto, até mesmo um idoso pode desistir do tratamento, porque é muito complexo, é muito difícil. Gente, é muito difícil a gente deixar de consumir algo que a gente gosta muito. É muito complexo isso. A gente precisa ajustar, a gente precisa equilibrar para que realmente fique numa quantidade adequada, para que fique numa quantidade correta, numa quantidade certa. E isso é muito importante.